programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre Direito Financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você na internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Bom, gente, meu nome é Vanessa Siqueira. Falamos na nossa primeira aula a respeito da discriminação de rendas, abarcando as técnicas da atribuição de competência e da repartição de receitas. Na segunda aula, falamos a respeito da receita pública, discorremos acerca do conceito de receita pública, falamos também sobre a classificação da receita, colocando luzes na classificação da receita quanto à origem. E no finalzinho falamos sobre as renúncias de receita, abordamos aqui os requisitos tanto constitucionais quanto legais afetos à concessão de renúncias de receita. Na aula de hoje, vamos falar sobre orçamento, orçamento e programação, orçamento e planejamento. Vamos explicitar a dinâmica das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, para que servem, né? Vamos falar acerca da natureza jurídica das leis orçamentárias e, por fim, vamos falar acerca da tramitação parlamentar das leis orçamentárias. Bom, vamos agora ao orçamento e planejamento. Bom, gente, o Poder Constituinte originário, ele convencionou vincular os procedimentos de orçamento e planejamento. Bom, como isso acontece? Aqui no Brasil, planejar, confeccionar o orçamento significa programar. Então, quando eu falo na confecção do orçamento, eu estou querendo fazer alusão à programação, ao planejamento. E vocês muito bem sabem que o planejamento é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. O artigo 174 da Constituição da República explicita isso. Bom, aqui no Brasil nós temos o que se chama de tripartição do planejamento orçamentário. Bom, o orçamento brasileiro, ele vai se espraiar, se espalhar por 3 leis distintas. Nós temos o Plano Plurianual, que é o planejamento mais longevo, mais longo, vai viger por 4 anos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual. E nós temos, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Bom, essas 3 leis que compõem o planejamento orçamentário brasileiro são leis de iniciativa do chefe do Executivo. Então, são leis de iniciativa do prefeito, do governador, do presidente da República. Coloquem aí o artigo 165 da Constituição da República. Bom, essas 3 leis devem se integrar de forma harmônica e finalística. O que isto quer significar? Que o PPA deve nortear as confecções tanto da LDO quanto da LOA. Então, a LOA deve consonar com a LDO e a LDO, por sua vez, deve consonar, deve se adequar àqueles lindes estabelecidos pelo Plano Plurianual, que é o nosso planejamento mais longevo. Bom, essas leis orçamentárias, elas se revestem de algumas características. Eu acabei de dizer. Bom, aqui nós temos leis de iniciativa do chefe do Executivo. Eu diria que aqui nós temos uma iniciativa vinculada. Por que uma iniciativa vinculada? Porque o chefe do Executivo, muito embora tenha que confeccionar esses projetos de leis orçamentárias, ele deve enviar tais projetos dentro de um determinado prazo para o Poder Legislativo. Então, o prefeito tem que encaminhar dentro de determinado prazo para a Câmara, o governador para a Assembleia Legislativa e o presidente para o Congresso Nacional. Então, vejam, aqui nós temos 3 leis orçamentárias que compõem o planejamento orçamentário brasileiro e essas 3 leis são leis de iniciativa do chefe do Executivo. Eu disse que o PPA é o nosso planejamento mais longo. O PPA ele vai viger por 4 anos. LDO e LOA, ambas vigem por 1 ano. Isto quer significar que as leis orçamentárias são leis temporárias. Bom, essas 3 leis orçamentárias, como eu disse há pouco, elas são de vigência temporária. PPA vocacionado a viger por 4 anos, LDO 1 ano, a LOA também 1 ano.
Bom, o PPA vem consubstanciado, tem seu conteúdo consubstanciado no parágrafo 1º do artigo 165, a LDO no parágrafo 2º também do artigo 165 e a LOA, por fim, no parágrafo 5º do artigo 165. Bom, o que eu disse? Eu disse que essas 3 leis são de iniciativa do Executivo, são 3 leis que devem se integrar de forma harmônica e finalística. Elas compõem o planejamento orçamentário brasileiro e percebam, essas 3 leis ostentam natureza jurídica de leis formais. Depois vamos esmiuçar aqui esse tema, mas por hora quero que vocês concebam as leis orçamentárias como leis formais, porque as leis orçamentárias não engendram, não geram direitos subjetivos para terceiros. Então, só sob o prisma formal se revestem das características de leis. Bom, falando um pouquinho acerca da dinâmica dessas 3 leis orçamentárias. Bom, o chefe do Executivo tem que encaminhar o projeto de PPA já no primeiro exercício financeiro, né, do seu mandato. Ele vai encaminhar o projeto de PPA 4 meses antes do fim do primeiro exercício financeiro. Isto quer significar, né, que o presidente, o governador, o prefeito devem encaminhar o projeto de PPA sempre em agosto do primeiro ano de mandato. E é óbvio que, por conta disso, o PPA não haverá de coincidir com o mandato do governante. O PPA vai do 2º ano de mandato do governante até o 1º ano de mandato do governante vindouro. Com relação ao projeto de LDO. Bom, o projeto de LDO deve ser encaminhado todos os anos em meados de abril. Então, o chefe do Executivo, anualmente, vai confeccionar o projeto de LDO e encaminhá-lo em meados de abril para o Poder Legislativo. E, por fim, o projeto de lei orçamentária anual deve ser também todos os anos, por óbvio, encaminhado ao Poder Legislativo em agosto. Então, o que nós temos aqui? Qual a nossa equação? Projeto de PPA, sempre no primeiro ano de mandato, em agosto. Projetos de LDO e LOA, todos os anos, né, serão confeccionados pelo chefe do Executivo. O projeto de LDO encaminhado para o Poder Legislativo em meados de abril e o projeto de LOA encaminhado para o Poder Legislativo em agosto. Bom, agora falando a respeito das características que revestem cada uma dessas leis orçamentárias que compõem a tríade orçamentária brasileira. Falando do PPA, eu disse que o PPA não coincide com o mandato do governante. O PPA ele vai do 2º ano de mandato do governante até o 1º ano de mandato do governante vindouro. Então aqui nós temos um planejamento de longo prazo. Vejam vocês que esse artigo 165, parágrafo 1º, onde está consubstanciado o conteúdo do PPA, ele deve ser combinado com o artigo 167, também parágrafo 1º. Por quê? Porque nenhum investimento que dure mais do que um exercício financeiro pode ser tirado do papel sem que esteja previsto no PPA, sem que tenha guarida no PPA. Então, eu disse que aqui nós temos, em verdade, um planejamento conjuntural de longo prazo, vai viger por 4 anos, né, com vistas à promoção do desenvolvimento econômico, com vistas à promoção da estabilidade econômica e também do equilíbrio entre as diversas regiões do país. Agora, vejam que interessante. A confecção do PPA, gente, ela começa a ser levada a efeito já na época de campanha. Por quê? Porque nós, da população, nós não votamos em candidatos propriamente. Nós votamos em programações. Então, vamos eleger aquela programação mais condizente com os nossos anseios. Tá? Então, é por isso que é muito importante que o partido político respectivo, né, e o candidato, por conseguinte, apresentem no TRE, né, a programação de governo, no TSE também, a programação de governo que vai nortear, né, as suas ações ao longo dos 4 anos. E vejam, a população, em verdade, ela vai eleger essa programação. E a programação sufragada nas urnas, a programação eleita,
ela deve ser erigida a PPA. Por que deve ser erigida a PPA? Porque percebam, se um candidato se elege com base numa determinada programação política e essa programação política passa a não nortear as suas ações no governo, nós temos aqui, no sentido conotativo, óbvio, no sentido figurado, o que se chama de estelionato eleitoral. Então percebam que a população nas urnas vai sufragar aquela programação que for mais condizente com seus anseios, com seus desígnios. E o candidato que for eleito com lastro, com base naquela programação, deve erigi-la a PPA. Bom, aí falando agora da dinâmica das leis orçamentárias. Eu disse que o planejamento mais longo, mais longevo, é o plano plurianual, que vai consubstanciar aquele planejamento, né, aquelas metas eleitas, né, pela população, aquelas metas sufragadas nas urnas pela população. Mas qual seria propriamente o papel da LDO, da Lei Orçamentária Anual? Bom, o que nós temos aqui são metas, diretrizes, né, ações que deverão ser materializadas ao longo de 4 anos. Tudo isto está embutido, consubstanciado no plano plurianual. Bom, e o que vai ser das outras leis? Bom, a função da LDO, que é uma lei que fica ali no meio, é uma lei intermediária, é a de pensar anualmente do PPA algumas prioridades. Então ela vai resumir o que daquela programação se revela prioritário. Bom, quando a LDO faz isso, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz isso, a LDO já está orientando o próprio chefe do Executivo na confecção da Lei Orçamentária Anual. De modo que quando o chefe do Executivo for confeccionar a Lei Orçamentária Anual, o orçamento anual, ele não vai precisar se enveredar, né, pelos números complexos do PPA. Ele vai apenas olhar para aquele resumo, para aquele apanhado, né, da LDO. Agora, vamos chamar a primeira perguntinha. À luz da Constituição da República, é correto afirmarmos que existem 3 orçamentos? Bom, gente, à luz da Constituição da República, não é correto, pelo menos em termos materiais, afirmarmos pela existência de 3 orçamentos. Em verdade, a ideia de orçamento é una, né? Princípio da unidade aqui. A peça orçamentária é uma só. Acontece que o orçamento aqui no Brasil, como explicitei há pouco, ele se espraia, ele se espalha por 3 documentos formalmente distintos. Então, formalmente, até, né, é correto afirmarmos pela existência de 3 orçamentos, PPA, LDO e LOA. Nas 2 pontas, PPA e LOA, no meio, LDO. No entanto, materialmente, o correto seria afirmarmos no sentido de que temos um único orçamento, né? Uma única lei orçamentária. Então, a concepção de orçamento em termos materiais é una, nada obstante, o orçamento venha a se espalhar por 3 leis formalmente distintas. Bom, continuando aqui a expor a dinâmica das leis orçamentárias. Eu disse que o PPA vai aglutinar aquelas escolhas sufragadas nas urnas. Então, nós temos um planejamento de longo prazo que deverá sair do papel ao longo de 4 anos. Bom, como funciona, né, essa dinâmica sistêmica das leis orçamentárias? Porque nós temos o PPA numa ponta, a LOA noutra ponta e a LDO no meio. E eu disse ainda, no início, que essas leis devem se integrar de forma harmônica e finalística. Isto quer dizer que a LDO deve se ater aos lindes do PPA e, por sua vez, a LOA deve consonar com a LDO. São 3 leis que vinculam os poderes, tá? Então, percebam, aqui o que nós temos. A LDO, todos os anos,